Atos capítulo 2, vamos ler do versículo 36 em diante. Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 36 em diante. Amém? Todos acharam? Diz assim então a palavra de Deus: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salva-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havia um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, a tua palavra ela está aberta. É dela que queremos falar nessa noite. Que o teu Espírito Santo esteja falando a cada um de nós nessa noite. Que possamos sair daqui cheio da tua graça, cheio do teu amor e muito mais, cheio do teu Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Assim nós rogamos e assim nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, domingo passado, a palavra foi sobre os dons, o serviço dos dons, o chamado específico para cada um, que foi os 5 dons que nós abordamos e falamos aqui, que foi os dons dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres e evangelistas. Todos esses foram chamados especificamente, mas todos nós somos apóstolos no sentido de serviço, de fazer aquilo que Deus nos deu, de anunciar a palavra de Deus. Todos têm um dom de profecia. O que é o dom de profecia? É anunciar a palavra de Deus. O dom de profecia não é só dizer o futuro, mas o dom de profecia é você falar a palavra de Deus que já está revelado a nós. Cada um aqui tem um serviço de profecia. Cada um aqui tem um serviço de evangelista, de ir, de anunciar, de cavar buraco até achar a água no final e beber água limpa. Amém? E hoje eu quero falar de um assunto que é para todos nós, para você visitante, para você que já é da igreja. Os sinais de uma igreja cheia
do Espírito Santo. Os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. E esse texto que nós lemos aqui, narrado por Lucas, diz o seguinte: o Espírito Santo de Deus derramou sobre a igreja no dia de Pentecoste. E narra também e fala a mim e você que 120 crentes aproximadamente receberam, irmãos, naquele dia, o selo do Espírito Santo, o qual conferiu um poder absolutamente celestial, que envolveu as suas vidas, de modo que depois daquela experiência do derramar do Espírito Santo, o tempo de Pentecoste, eles jamais seriam os mesmos novamente. Jesus havia cumprido a sua missão. Olha que Jesus cumpriu a sua missão de derramar o Espírito Santo sobre aquele dia, o dia de Pentecoste. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 1, veja aí o versículo 5. O cumprimento da promessa de Deus, do derramar do Espírito Santo sobre aquela gente, sobre aquele povo que estava ali esperando o dia de Pentecoste. Diz o seguinte: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então foi cumprido a promessa de Deus, que derramou o Espírito Santo sobre aquela gente que estava reunida no mesmo lugar. E aqui Lucas narra que Pedro, transbordando da exuberância daquela virtude, do derramamento do Espírito Santo, ele anunciou o quê? A palavra de Deus. E ao seu anunciar a sua palavra, diz que 3 mil pessoas entenderam a sua mensagem, entenderam a sua palavra, o seu sermão. Ou seja, era uma igreja que nascia naquele lugar. E essa recém-nascida igreja passou a viver, irmãos, de modo maravilhoso, estilo de vida até então jamais experimentado na história da humanidade. Meus irmãos, aqui nesse texto encontramos esses primeiros cristãos, cercados por quê? Maneira de pensar, de viver de forma cristãs, expressando devoção, comunhão, e ao mesmo tempo eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. E a gente vê de maneira harmoniosa, irmãos. Encontramos aqui no seio da igreja primitiva, a primeira igreja, que nascia uma oração somada de um estilo coletivo, de coletividade, de adoração, mas consciência de um tema tão complexo que era o quê? A palavra de Deus. Encontramos também no texto que nós lemos, evangelização, agregado ao entendimento do cumprimento da palavra de Deus. Meus irmãos, vejamos então aqui os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. Você quer conhecer uma igreja cheia do Espírito Santo? Você quer entender e entrar e fazer parte de uma igreja cheia do Espírito Santo? Aqui nós vamos ver os sinais dessa igreja cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é que estuda a palavra de Deus. A gente percebe que era uma igreja de aprendizado da palavra, que era orientada pela doutrina dos apóstolos, e não de novas revelações. Meus irmãos, se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, devemos saber que o primeiro sinal é sermos a igreja bíblica submissa à doutrina dos apóstolos. Uma igreja que estuda a palavra de Deus. Uma igreja que estuda a Escritura.
Uma igreja que é alimentada pela palavra de Deus, não de novas revelações. Não precisa de fazer show para você conhecer a palavra de Deus. Não precisa você sair gritando, pulando, correndo para um lado para o outro. Simplesmente é receber e praticar a palavra de Deus. E essa palavra, ela entra em nós, como eu falei no início. A fé vem pelo ouvir, e ouvir simplesmente a palavra. A palavra de Deus. Nós cantamos aqui, e louvamos e adoramos a palavra de Deus. Se você quer conhecer uma igreja bíblica, é só você perceber se essa igreja prega a palavra. Não prega si mesmo, mas prega Cristo. O ressurreto, aquele que morreu, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou, está vivo. A palavra que confronta você do pecado. Vem como está, mas sai diferente da metamorfose, transformado pela palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que traz nova vida, é a palavra que nos dá uma mente nova, um coração novo, um andar novo, um caminhar novo. Esse é o primeiro sinal de uma igreja que prega a palavra. Somente a palavra. É simples assim. É, pastor, é simples? É simples assim. Pregue a palavra, que persevera na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra. Era o ensinamento que exortava as pessoas, que dizia, olha, essa direção não, essa direção sim, olha, vai por aqui, esse caminho é melhor, esse caminho leva você para o abismo, esse caminho leva você para a escuridão, esse caminho leva você para as trevas, esse caminho leva para a morte, segue a Cristo. Essa é a palavra. É o primeiro reconhecimento que eu e você devemos ter. Uma igreja cheia do Espírito Santo que estuda a palavra. Como nós vimos aí no verso 42, que estuda a palavra, somente a palavra, mais nada. Veja aí o que diz no verso 42. Perseverava o quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, uma igreja bíblica, ela estuda a palavra de Deus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela tem comunhão. A palavra grega aqui, koinonia, cujo significado é duplo, é amplo. Compartilhar os nossos recursos materiais e as nossas potencialidades, inclusive trocando serviço na comunidade. O princípio de que caridade ao pobre, tendo como base também aí o verso 42, o capítulo 2, verso 45. Olha o que diz aí no verso 45. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Se pretendemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, não podemos, irmãos, estar alheios às necessidades dos irmãos, do nosso próximo. Cantamos aqui. Não adianta eu dar a paz do Senhor, shalom. E o outro irmão passando necessidade, ou a irmã passando necessidade, carecendo de um abraço, do amor, de um pão, do alimento. A igreja precisa andar nessa comunhão. Uma igreja que tem comunhão, ela de fato, ela supra a necessidade do outro. Ela ama o próximo, como foi cantado aqui e falado, amar o próximo, como a si mesmo. É amar, é distribuir. Eu não estou dizendo aqui, fazendo apologia, que você tem que vender sua propriedade, tem que vender todos os seus bens e sair distribuindo. Não. Mas se você tem um recurso, você sabe que pode ajudar alguém com a cesta básica, com um abraço, dizendo eu te amo, dizendo assim, ó, que bom que você existe, que bom que você está aqui, que bom que você
precisa de mim, eu preciso de você. Compartilhar essa comunhão, compartilhar essa adoração, compartilhar a necessidade um do outro. A igreja aqui, ela tem que fazer a diferença na sociedade, tem que fazer a diferença no bairro. Se ela sair daqui, alguém te fala, nossa, aquela igreja saiu daquele lugar, ela está fazendo tanta falta naquele lugar, porque ela fazia o serviço da caridade, ela fazia serviço ao próximo. Senão não é igreja. Senão não é igreja cheia do Espírito Santo. É mero ajuntamento de gente. Mas quando uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem estudo da palavra de Deus, ela tem a comunhão um com o outro, ela vê a necessidade do próximo. E quem é o nosso próximo? Quantas pessoas estão aí passando fome e a gente esperando a política, os políticos resolveram o problema, que é função dele, é a obrigação, mas é a nossa obrigação. Às vezes é mais fácil eu entender esse próximo aqui do que o presidente, do que o Senado, ver o próximo. O que a gente deve fazer é cobrar deles para amar o próximo, fazer as coisas para o próximo. Mas a igreja, em primeiro lugar, tem que fazer esse papel de caridade. A igreja, em primeiro lugar, tem que fazer esse papel social, de alimentar o povo. E a igreja, irmão, minha irmã, ela tem um papel fundamental que o mundo não tem. A igreja, ela é o pão da vida. E a igreja, ela também trata do espírito, da alma. Não só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda palavra de Deus. O mundo tem o pão. E nós temos o pão. E nós temos o quê? O alimento da alma. Quantas pessoas que a gente se encontra que diz assim, está com um buraco na alma e não sabe o porquê. É hora de a gente repartir com ela o sofrimento, a dor, a tristeza, não ficar alheio às necessidades e dizer assim, olha, eu tenho pão. Mas só isso não vai dar. Mas eu tenho o quê? Aquele que alimenta a alma. Aquele que alimenta o espírito. Esse é o sinal da igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vê a necessidade do outro. A gente não pode viver, irmãos, com os olhos fechados para a situação da humanidade, das pessoas. A gente precisa olhar para o pobre. Não só pobre necessidade de pão, mas o pobre necessidade do espírito. O pobre de espírito que precisa entender que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a igreja que tem o sinal do Espírito Santo, que estuda a palavra de Deus e que tem comunhão um com o outro. Não fica alheios às necessidades dos irmãos, nem do próximo. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem adoração. Veja aí o verso 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No partir do pão e nas orações. Serve, irmãos, como ilustração da diversidade de adoração nos cultos primitivos. O partir do pão é ato litúrgico. As orações são sempre criativas. Na adoração, a igreja cheia do Espírito Santo, ela deve ter que estudo da palavra de Deus, comunhão e adoração. Conta uma história de um grande missionário que foi pregar lá para os árabes. Foi pregar bem distante. Lugar terrível. Que não podia entrar o evangelho. Não podia entrar Jesus Cristo. Os missionários foram para lá. E passaram meses, anos, pregando, falando de Jesus. Mas ninguém dava ouvido. Ninguém escutava aqueles missionários. De repente,
descobriram aqueles missionários ali e levaram aqueles missionários para cadeia. Prenderam os missionários. Os missionários, então, presos ali, ela na cadeia feminina e ele na cadeia masculina, estavam presos. E foi ali para fazer a vontade de Deus. De repente, eles mandam uma carta para a igreja. Meus irmãos, estamos presos e contamos com as orações de vocês. Ore por nós. E a igreja começou a orar. Senhor, liberta os missionários daquele sofrimento, da cadeia. Tira eles de lá. Lá não é o lugar deles. Tira eles de lá. A igreja entrou em oração, em jejum, e ficou o tempo todo fazendo campanha de oração para que os missionários fossem libertos. E os missionários ficaram sabendo dessas orações. E falou, não, meus irmãos, não ora assim. Deus deu uma maior oportunidade para nós aqui na cadeia. Está todo mundo entendendo e rendendo a Jesus aqui na prisão. Muitas vezes a igreja não sabe orar. Foi a oportunidade que Deus deu a eles, o caminho, o propósito de pregar o evangelho ali. E eles começaram a pregar o evangelho, as pessoas começaram a render a Jesus, as pessoas começaram a converter, as pessoas começaram então a adorar a Deus, as pessoas começaram a invocar o nome de Deus, as pessoas começaram ai, que alegria que está aqui. E muitas vezes a gente não sabe orar como convém, e a igreja é cheia do Espírito Santo, ela tem que saber a orar e o motivo da sua oração, e como orar e como fazer a oração. A gente precisa aprender com essa igreja primitiva. A gente precisa aprender a orar. Muitas vezes, situações na nossa vida, a gente pede a Deus, Senhor, livra, me tira desse lugar. Às vezes é um propósito de Deus, às vezes é uma vontade de Deus, para que você adore, para que você leve a palavra, para que você entre em comunhão. Mas a gente não entende a palavra. Com toda a liberdade, eu vou citar aqui, viu, Ricardo? A sua pessoa. Conversando com o Ricardo, e ele diz, lá no meu serviço, eu prego o evangelho para todo mundo. Chega lá, eu começo a falar de Jesus, começo a falar de Jesus. Ó, Jesus, Jesus, Jesus. É isso! A igreja só vai crescer em qualidade e encher de gente quando eu e você, nós fazemos o papel de estudar a palavra de Deus, de estar em comunhão, de estar em oração, de estar falando. Essa é a verdadeira igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que ora para o crescimento do reino, ora para o crescimento da igreja, aonde você for como igreja, você implanta uma igreja. Aonde você vai como igreja, você fala de Jesus, você é um profeta de Jesus. Obrigado, Ricardo, por ser esse profeta. Continue. Vamos pregar o evangelho. Jesus está voltando. E uma igreja cheia do Espírito Santo preocupa com a volta de Cristo. E preocupando com a volta de Cristo, está preocupando com o próximo. Não está preocupando em dinheiro, em novas construções. Amém, mas eu quero ter uma nova igreja ali naquele canto, ele está profetizado. Mas primeiro eu tenho que preocupar com a alma das pessoas. Prede a circunstância e Deus vai dar. Nós temos que encher esse lugar de gente sadia, gente que prega o evangelho, gente que adora, gente que estuda a palavra de Deus, gente que tem comunhão com o outro, gente que tem comunhão com o adranjoso, com o rico, com o pobre, com o negro, gente que tem comunhão de verdade, que olha a necessidade do outro. Isso é igreja. Fora isso, não é igreja. É amontoado de gente. Mas quando a gente percebe uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem estudo da palavra de Deus, ela tem comunhão e ela tem adoração. Em último lugar, terminando, uma igreja cheia do Espírito Santo também, ela evangeliza. Acabei de falar aqui, evangelização. Olha aí o verso 47, irmãos. Olha na sua Bíblia, o que diz o verso 47. Quando a igreja evangeliza, olha o que ela fala. Louvando a Deus
contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, ela tinha 5 dimensões, irmãos. Preste atenção nessas 5 dimensões. A primeira delas é a dimensão da soberania de Deus. Acrescentava-lhe o Senhor. Acrescentava o Senhor. É o Senhor que acrescenta. É o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que convence você do pecado. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, porque Ele é soberano. A outra dimensão, a dimensão da coerência, da autoridade. Escrutinava serviço na sociedade. Era uma igreja que evangelizava todo homem e cuidava de todo. Já deu exemplo aqui do bom samaritano. Um homem que foi assaltado, bateram, machucaram ele, jogaram na meio da estrada, o bom samaritano, passou muita gente antes do bom samaritano. E quanta gente que a gente passa de largo, não se importa. A gente tem que fazer o papel de bom samaritano. O bom samaritano passou, viu aquele homem machucado, precisando de curativo, precisando de ajuda. Ele vai lá, pega aquele homem, coloca no cavalo, leva para o melhor hotel, trata daquele homem. A gente precisa evangelizar, irmãos, com autoridade, com a dimensão de cuidar do outro, de cuidar de gente ferida. Quantas pessoas estão no nosso caminho, cheio de feridas, precisando da sua palavra, precisando do seu abraço, precisando do seu carinho, precisando do seu sorriso. Quantas pessoas que a gente passa e está precisando de nós, precisando de você. Aí você fala para mim, pastor, mas eu que estou precisando. Justamente, se você está precisando, porque o outro também está precisando. Se você sente dor, o outro também sente dor. E você precisa exercer isso na sua vida. Ser um bom samaritano, independente de qualquer situação que você esteja ou não. Tendo ou não tendo, eu sou o de Jesus. Tendo ou não tendo, eu vou fazer o papel de bom samaritano. Gente, como eu tenho saudade da minha juventude. Como eu tenho saudade. Morava num local, quando faltava o café, a gente ia no vizinho pedir o café. Quando faltava o sal, vizinho! Aí fizeram um muro, subiu no muro, vizinho, você tem um pouco de açúcar aí? Salzinho? Tenho sim. É ou não é? Hoje não. Você chega perto do vizinho, você tem? Não tem. Eu já respondo, você nem perguntou o que era. Você não tem não, você, tá difícil, tá difícil. Se está faltando para você, está faltando muito mais para mim. Se esconde. Não quer ser o bom samaritano. De distribuir, de dar. A gente vê exemplo na Bíblia. As pessoas só dando. É melhor dar do que receber. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Aquela que dá à medida das suas necessidades. A outra dimensão, a dimensão do louvor. Louvando a Deus. Sempre louvando a Deus. O mundo, irmão, só vai entender, eu e você, quando eu e você louvarmos a Deus de verdade. Ser adoradores de verdade. Adorador. Aonde você for, olha, vai um adorador de Deus, vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus, vai ali, olha, um homem de Deus. Porque ele sabe louvar a Deus. Tendo ou não tendo, ele sabe realmente dizer quem é Deus. Ele sabe a doutrina de Deus. Essa doutrina aqui é a principal. A dimensão da simpatia. Às vezes pensamos que se orarmos, jejuarmos, formos sinceros, piedosos, teremos sucesso na evangelização.
Mas precisamos, irmãos, ter uma estratégia certa também. A igreja permitiu usar o quê? O método da simpatia. Tem muito crente chato. Não tem? Não tem. Muito crente chato. E a gente precisa usar o método da simpatia. O que é ser uma pessoa simpática? É uma pessoa simpática. Pessoa antipática a gente já conhece de longe. Mas a pessoa simpática, a gente observa. Só do olhar, da conversa, a gente vê que aquela pessoa é simpática. Ela é agradável. Ela quer aproximar de você, ela quer estar perto de você, ela quer conhecer você, ela quer caminhar com você, ela quer dizer, olha, eu te amo, eu estou aqui, o que der e vier, eu preciso de você, você precisa de mim, olha, eu estou aqui. Mas quando você encontra a pessoa antipática, ela faz o quê? Se afasta de você. É ou não é? Nossa, aquela pessoa antipática. Quando você está conversando, chegou o assunto, vamos parar. Aquela pessoa é antipática. Ela não sabe ser simpática. E a igreja primitiva tinha esse método da simpatia. De abraçar o outro. Quem quer que seja. Abraçar o outro. Ter essa simpatia de olhar para o outro, olhar no olho do outro, dizer assim, olha, estou aqui. Conte comigo. Vou citar aqui mais uma vez, Dona Neunilda. Tem uma senhora, Dona Celsa. Tem família, tem tudo. Mas Dona Neunilda sempre está prestando serviço, outras pessoas prestando serviço, porque aquela mulher precisa de alguém. Aquela pessoa precisa de carinho, mais do que filho. 10 filhos não cuida de uma mãe. E uma mãe cuida de 10 filhos. Mas Deus envia outros filhos para cuidar, para abraçar, para dizer, eu estou aqui. E a Dona Neunilda faz bem esse papel. Continue. Isso é dom de Deus. É dom de Deus. Não é simplesmente uma obrigação. Porque ela entendeu que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que ter simpatia, ela evangeliza, ela é piedosa, ela é sincera, ela prega a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que vê aqui hoje, esses 3 relacionamentos de uma igreja cheia do Espírito Santo são com Deus, com o próximo e com o mundo. A igreja é cheia do Espírito Santo, estuda a palavra de Deus, ela adora a Deus, ela evangeliza e ela pratica os frutos do Espírito. E eu faço uma pergunta. Essa igreja é uma igreja que tem os sinais do Espírito Santo? Você está no lugar certo? Só você para responder. Você tem praticado tudo isso? Essas dimensões? Deus te chama a viver uma igreja e estar numa igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E você está no lugar certo. Não porque eu estou aqui, mas aquele que derrama os dons, aquele que é o verdadeiro, Jesus Cristo, ele está aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos ser uma igreja simpática, não antipática. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos agora